No programa de hoje vamos apresentar duas matérias especiais sobre a capital do Maranhão que completou 405 anos. Vamos voltar um pouco no tempo para contar como surgiu o maior e mais antigo centro comercial de São Luís. Também vamos revelar a história por trás de cada monumento que compõe a paisagem da avenida mais tradicional da nossa capital, a Beira-Mar, a avenida que transpira história em toda a sua dimensão. Ela é uma das avenidas mais importantes e tradicionais de São Luís e também já foi conhecida como Praia do Poço, Cais da Sagração, Magalhães de Almeida, 5 de Julho e Praia do Caju. Estamos falando dela, a Avenida Beira-Mar, uma via que tem uma profunda identificação com a vida de quem mora na capital e com a rotina da cidade. Uma avenida que garante surpresas durante todo o trajeto. Do alto da Praça Gonçalves Dias, a vista privilegiada do poeta é deslumbrante. Ao longo da avenida, cada monumento tem sua importância histórica. O prédio da Refesa foi construído no século passado, em 1929, e sediou por longos anos a Rede Ferroviária Federal. Mais adiante, no Pelourinho, uma recente descoberta revelou que a base fixada aqui é a mesma erguida a Manuel Beckmann. Esse monumento já era conhecido como a Pirâmide de Beckmann, mas em 2014 a gente fez uma pesquisa, fez um achado, uma descoberta, e aí a gente, através dessa pesquisa, a gente constatou que a parte inferior do monumento, né, esse pedestal aí, ela pertenceu ao antigo Pelourinho de São Luís de 1815, né? A base da pirâmide. Então a conclusão é que quando eles inauguraram o monumento, lá em 1910, eles utilizaram a base do antigo Pelourinho de São Luís de 1815 para compor a pirâmide. Esta era uma informação que estava perdida nos últimos 90 anos, não há registro nos livros sobre a história do Maranhão da relação entre a pirâmide de Beckmann e o antigo Pelourinho de São Luís. Então hoje esse monumento ele tem um duplo significado. Ele é o monumento Pirâmide de Beckmann e também ele comporta a base do antigo Pelourinho de São Luís. Um outro ponto de grande importância histórica, que muitas vezes passa despercebido por quem atravessa a Avenida Beira-Mar, era esta rampa aqui, também conhecida como Rampa do Catraeiro. Era exatamente esta estrutura que proporcionava os embarques e os desembarques das embarcações que visitavam São Luís. Construído na década de 1860, o Cais da Sagração, imortalizado no romance de Josué Montello, foi um dos principais portos do mundo. O monumento da Pedra da Memória, lançado em 1841, também está no percurso de quem passa por aqui. É uma pirâmide que foi erigida em homenagem à coroação, né, à sagração de Dom Pedro II, né, em 1841. E os membros do Exército que residiu no Maranhão naquele momento projetaram e inauguraram essa pirâmide aqui, que depois ficou conhecida como Pedra da Memória pelo povo. Logo em frente, a muralha, construída de pedra e alvenaria, reforça o aspecto antigo dessa obra importante para a mobilidade urbana da cidade, ao mesmo tempo em que protege o Palácio dos Leões, sede do governo estadual. Para o jornalista, escritor e poeta Celso Borges, a Avenida Beira-Mar representa muito mais que uma simples via de trânsito. É uma volta nas lembranças de toda uma vida. No meu tempo de infância e adolescência, eu morava no centro, e a gente costumava muito vir aí aqui para o Palácio dos Leões olhar o Maria Celeste. Maria Celeste era um barco que naufragou aqui perto, pegou fogo nos anos 50, se não me engano em 55. E durante muitos anos esse barco parte dele ficou à mostra, né? O mastro dele aparecia, então pra gente que morava na cidade, a gente tinha uma relação muito próxima. E Maria Celeste passou a ser um símbolo da cidade, um símbolo dessa parte da cidade. Ele relembra ainda,
registros fotográficos feitos pelo pai em 1948. Ele fez uma série de fotografias em 1948, algumas fotografias da cidade, algumas fotografias de barcos aqui da beira-mar. Ele possivelmente tenha se colocado ao longo da avenida e tenha feito várias fotos do Rio Anil, da Baía de São Marcos, né? E eu tenho guardado comigo essas fotos com muito carinho. E eu passei também por uma experiência muito emocionante, que certa vez eu morando em São Paulo, eu trabalhava em assessoria de imprensa, eu estava divulgando um catálogo do fotógrafo francês Pierre Verger. Pierre Verger esteve no Maranhão nos anos 40, final dos anos 40, e fez algumas fotografias exatamente nesse ano que meu pai fotografou a cidade. Na Avenida Beira-Mar, o trânsito é cada vez mais intenso, com um vai e vem interminável de milhares de pessoas. Daqui também é possível apreciar o encontro dos rios Anil e Bacanga a caminho do mar pela Baía de São Marcos. Um belo panorama, garantia de paisagens impressionantes durante todo o dia. Mas é no fim da tarde que a natureza mostra o seu lado mais exuberante, com um imponente pôr do sol. Nossa cidade, além de linda, guarda monumentos que são verdadeiras aulas de história ao ar livre. Mas esta viagem no tempo não acabou não. No próximo bloco vamos mostrar como surgiu o mais antigo e tradicional centro comercial de São Luís. Não saia daí! Fachadas imponentes, inspiradas em ornamentações francesas, convivem harmonicamente com lojas de arquitetura moderna e funcional. E assim como a Avenida Beira-Mar, prédios e monumentos integram o cenário da Rua Oswaldo Cruz, ou Rua Grande, como é popularmente conhecida. E muitas são as histórias contidas em mais de 1 quilômetro de extensão do maior e mais antigo centro comercial de São Luís. O repórter Ismael Gama conversou com historiadores e pesquisadores para nos contar como surgiu a tradicional Rua Grande. A história da Rua Grande, o maior centro comercial de São Luís, começou no século XVII, no início da década de 1640. Hoje, com 709 lojas instaladas, ela é conhecida como Rua Oswaldo Cruz. Começa na Avenida Magalhães de Almeida e termina no Canto da Fabril. Muita gente não sabe, mas a Rua Grande começou aqui pelo Largo do Carmo em 1644 e contava com apenas uma quadra. A rua era residencial e os primeiros comerciantes a ocuparem o espaço eram de origem portuguesa. À medida que a cidade ia crescendo, a rua ia se expandindo e hoje tem mais de 1 quilômetro de extensão e é frequentada por pelo menos 70 mil pessoas diariamente, de acordo com a Associação Comercial de São Luís. É considerada a rua mais importante da capital, não só pelo grande movimento comercial, mas também pela história que carrega ao longo dos séculos. Desde o seu início, com o surgimento do Largo do Carmo, em função do convento, é a rua mais importante de São Luís, certo? Ela desenvolve já em 1644, já tem o primeiro registro dela como Rua Grande, porém era antes chamada de Caminho Grande. E esse Caminho Grande ele só cai em desuso só na década de 60, aqui parece, mas ela sempre foi chamada Rua Grande ou Caminho Grande, ou atualmente como é Rua Oswaldo Cruz. Muitos imóveis pertencem a nomes importantes do Maranhão. Este aqui, por exemplo, pertencia a Ana Jansen. O prédio histórico também abrigou o Cassino Maranhense. Convém salientar que aqui funciona o primeiro clube social do Maranhão, que é o Cassino Maranhense, que mais tarde é deslocado para a Beira-Mar. É na década de 40 que finaliza e faz exatamente o surgimento do novo clube social, e aqui funciona já a partir desse período já como loja, não mais como residência.
O edifício Caiçara é o prédio mais alto da Rua Grande. Ele conta com 8 andares, imóveis residenciais e pontos comerciais. Antes da construção do edifício, a igreja de Nossa Senhora da Conceição funcionava no local e foi demolida para a construção do prédio. De 1870 já havia um decreto, já havia uma pretensão de se tirar de lá, demolir aquela igreja. Ela se concretizou no governo de Paulo Ramos em 1939. E segundo eles era exatamente para desobstruir ali construção de bondes para poder modernizar a cidade e tudo mais. Esse foi a motivação da demolição daquela igreja. O vai e vem de pessoas começa cedo, antes das 8 da manhã, com a abertura das lojas. E pouco a pouco, os consumidores vão chegando à rua mais movimentada da cidade. Para quem vem de fora do estado, passar pela Rua Grande é programação obrigatória. Quase um passeio turístico. Eu gosto daqui, da Rua Grande, pra gente passear, comprar o que precisa, as novidades, coisa diferente que não encontramos em São Paulo, a gente vem e encontra aqui. Encontra de tudo também? Encontra de tudo, até mais do que no meu estado. Adilson Pereira foi um dos primeiros vendedores informais da Rua Grande. Ele comercializa há 25 anos cordões, anéis e pulseiras de prata ou folheados a ouro. É dessa rua de histórias construídas todos os dias que ele garante o sustento da família. O maior ponto comercial do Maranhão, a Rua Grande. Representa tudo. Sustento minha família daqui. Mesmo com o crescimento da cidade, muitas lojas mantêm a clientela fiel. O Armarinho Moderna, fundado em 1920, há quase um século, segue a tradição familiar de passar de geração a geração a venda de itens do popular armarinho. A minha mãe já nasceu aqui nesse prédio, né? Ela nasceu na mesma época que foi fundada a loja, em 1920. Aí depois meus avós faleceram e meus pais assumiram o comércio, né? A minha mãe e meu pai, Michel, a minha mãe Mabel, assumiram e eu tomei gosto desde pequenininha. As fachadas imponentes inspiradas na decoração francesa do estilo Art Nouveau, a nova arte que inspirou a arquitetura depois da Primeira Guerra Mundial, ainda resiste à ação do tempo. Um dos exemplos é o Cine Eden, inaugurado no século passado, em 1919. O cinema funcionou por mais de 60 anos e era uma das poucas diversões em São Luís durante 6 décadas do século XX. Esse cinema que foi marcante. Para gerações e gerações, eram os grandes lançamentos. Dentro, era o que tinha uma tela mais perfeita, certo? Pertence à família Tágera, certo? Família Tágera. Ele é o marco de grandes gerações. Você pode conversar com as pessoas mais idosas, mais antigas, que eles vão falar exatamente do Cine Eden, certo? Sendo que nós tínhamos 2 cinemas lá no início da Rua Grande. Mas o marcante, o que vinha bastante gente, era o Cine Eden. O cirurgião dentista Arnóbio Branco, estudante do Liceu Maranhense nos anos 60, começou a frequentar o cinema aos 11 anos de idade. Hoje, aos 67, ele relembra momentos marcantes da época de ouro do cinema em São Luís. Cine Eden foi um cinema charmoso, marcou época, encontro com garotas, namoradas, né? Naquela época, a gente fazia sempre aqueles encontros. Eu estava no liceu, na Maranhense, aí você percebeu que a minha garota aqui, aqueles encontros, né? De final de semana, né? Tudo era bom de bom. A rua está na memória dos ludovicenses e na esperança de quem trabalha por aqui. Em 2014, um projeto de revitalização da Rua Grande foi apresentado pelo Programa de Aceleração do Crescimento para Cidades Históricas. A ideia é revitalizar a Rua Grande, melhorando o calçamento e escondendo a fiação elétrica, que deverá ser subterrânea. Com a crise financeira no país, o governo federal cortou parte dos investimentos. Nós tínhamos 250 milhões para o IPHAN nacional nesse ano e foi cortado 78% do nosso orçamento e agora nós temos apenas 56 milhões de reais. Com esses 56 milhões de reais nós não temos como começar a obra da Rua Grande. Então a presidência do IPHAN, junto com o Ministério da Cultura, está trabalhando para tentar fazer o descontingenciamento desse recurso para que a gente possa finalmente dar a ordem de serviço da Rua Grande. Enquanto a revitalização não acontece, consumidores e empresários denunciam os problemas, principalmente a buraqueira e os prejuízos causados aos comerciantes pela falta de infraestrutura, no mesmo compasso que aguardam as mudanças. Olha, a estrutura aqui é péssima, realmente deveria ter uma estrutura bem melhor, que é um centro comercial feito em Rua Grande,
um dos maiores centros comerciais desse país, né? E é desse jeito que vocês estão aí. Mal as pessoas andam, caem em buraco, coisas para fazer ali. Se você for até o final, você vai ver diversas falhas. A expectativa, na verdade, é muito boa, porque é preciso que haja bastante atrativo. E uma vez revitalizada esta rua, que é a principal artéria da capital de São Luís, provavelmente vai trazer todo aquele pessoal remanescente que foram para outros bairros, outros lugares, shoppings, etc. A famosa Rua Grande convive em harmonia com empreendimentos comerciais mais modernos e contemporâneos. E ao longo dos séculos, mesmo com os problemas, nunca perdeu a sua importância e o seu charme. Por ela, milhares de pessoas caminham diariamente sobre os seus paralelepípedos desgastados, muitas vezes desatentos à sua história gloriosa. Uma história que para muita gente também tem gostinho particular. Histórias transformadas em memórias afetivas para a vida. Afinal, louvar o que passou tornam mais queridas as lembranças. O programa de hoje foi uma aula de história, não é verdade? Mas acabou. Você pode rever este programa e toda a reportagem produzida pela TV Assembleia quantas vezes quiser no site al.ma.leg.br/tv. Até o nosso próximo encontro.